Olá pessoal, Alexandre Ortiz do projeto JD em Foco. Hoje nós vamos estar passando por um conteúdo muito importante. Hoje nós vamos estar falando sobre UDCs. Vamos estar passando pelos conceitos, sobre adições, alterações, inclusões, a estrutura da UDC e as funcionalidades que ela tem no sistema, ok? Hoje é um assunto bem detalhado e muito importante. Vamos lá? Hoje nós vamos estar passando por códigos definidos pelos usuários. Hoje a apresentação ela vai seguir a seguinte metodologia. Nós vamos passar primeiro pela parte teórica e depois nós vamos acessar o JD Edwards e verificar toda essa teoria que foi passada, ok? Bom, código definido pelo usuário. No jargão JD Edwards, são as UDCs. Hoje nós vamos estar falando dos conceitos, utilização, adição, alteração, exclusão, a estrutura da UDC, as facilidades e os códigos de categoria, os category codes. Bom, conceitos. As UDCs são valores pré-determinados e cadastrados numa tabela específica que fornece valores válidos para os processos parametrizados do sistema. O que quer dizer isso? Nós inserimos nessas tabelas chamadas de UDCs valores que o usuário, a pessoa que opera o JD Edwards, vai estar trabalhando. Ele não dá livre escolha para o usuário ou pessoa que está operando optar. Um exemplo, vou fazer um lançamento contábil manual e escolho um tipo de documento que não está cadastrado na UDC de tipo de documento. O que acontece? O sistema emite uma mensagem de erro falando que é um documento inválido. E assim vai por pedidos de compras, pedidos de venda, categorização de cadastro. Um funcionário tem determinadas características que precisam ser passadas. Então nós parametrizamos essas informações que quem está realizando o cadastro tem que optar, podendo ser obrigatório ou não. Alguns exemplos. Nós vamos cadastrar um funcionário no address book e existe um determinado campo que nós vamos informar o cargo e num outro campo qual o nível que essa pessoa é profissionalmente. Então você pode colocar se é um trainee, se é um júnior, se é um pleno, se é um sênior. Então quem está cadastrando tem essas opções para categorizar esse funcionário, ok? E eu posso tornar essa informação, essa inserção de informação obrigatória. Outro exemplo, um tipo de documento, ou seja, a pessoa, o usuário, ele vai fazer um lançamento contábil manual, então ele tem que utilizar aquelas informações de tipo de documento que estão cadastradas na UDC de tipo de documento. Se por acaso ele informar um valor, um tipo de documento não cadastrado, o sistema emite uma mensagem de erro e não prossegue com o processo. Outros exemplos, parametrizações de contabilizações, o GL Class, que eu amarro contas contábeis, EIAs, DMEIAs, tudo. Esse GL Class também é uma UDC, tipo de processos de compras, de vendas, manufatura, definições do sistema, quando nós falamos que o módulo da contabilidade é do sistema 09, o módulo do ativo fixo é do sistema 12. Essa nomenclatura 9, 12 é cadastrado também em um UDC. Opções de processamento, de aplicativos, online e batches. Eu consigo colocar UDCs que o usuário pode alterar estes valores de UDC, na opção de processamento,
que alteram o comportamento do programa, porém tem que ser alterações que nós já tínhamos previstos. Códigos de categoria, que é quando nas informações cadastrais as UDCs são movidas para as tabelas cadastrais. Nesse campo que ela copia esse valor da UDC, chamado de código de categoria. Tipos de registro e N opções. As UDCs são amplamente utilizadas no sistema JD Edwards. Uma curiosidade é que a UDC também é uma UDC. Quando eu cadastro uma UDC que eu vou fornecer novos valores para ela, esse cadastro da UDC vai ser cadastrada também como uma UDC. Adicionando UDCs. Quando eu adiciono UDC, quase sempre são em duas situações. É na implementação do sistema ou quando nós vamos incluir novas funcionalidades. Então nós utilizamos esse cadastramento para disponibilizar novas funcionalidades ou o sistema. Quando eu crio novas UDCs para inserir valores, eu preciso seguir o padrão Oracle, que eu vou cadastrar nas UDCs de 55 a 59. Por que eu devo cadastrar nesse range de códigos? Porque esse range de códigos 55 a 59 é reservado para o usuário. Qualquer nova atualização, qualquer migração, novas funcionalidades que a empresa vai implementar ou a Oracle disponibilize, não mexe nessa faixa. Então os seus códigos criados nunca vão ser. Outro ponto interessante é quando nós incluímos valores em UDCs nativas, ou seja, que vêm com o produto. Quando acontece uma migração ou uma atualização de versão, essas UDCs criadas não são sobrepostas. Exemplo, eu tenho uma UDC chamada 00DT, que são tipos de documento. Eu crio um tipo de documento novo. Quando eu for fazer uma atualização ou uma migração do sistema, esse tipo de documento não vai ser sobreposto, ok? Bem entendido que não vai ser sobreposto se a metodologia que a empresa utilizar de migração e atualização for a recomendada pela Oracle, ok? Entretanto, eu vou estar passando algumas dicas de como nós conseguimos preservar esses códigos de qualquer maneira, ok? E sempre lembrando que o JD Edwards é um sistema multidiomas. Então, quando nós cadastramos uma UDC, um valor de UDC, ela vai com o idioma branco, ou seja, inglês. Então, nós devemos acessar a rotina, a funcionalidade de idiomas e cadastrar no idioma que é utilizado. No nosso caso, o P. As alterações. As alterações, elas antes de serem realizadas, elas devem passar por uma análise. Por quê? Se eu alterar um código de categoria, uma UDC, o código em si, eu preciso verificar se essa UDC já não foi utilizada por outros processos. Por quê? Porque o sistema, quando ele utiliza essa UDC, ele grava em outras tabelas. E eu alterando, vou alterar somente na tabela de UDCs. Ok? Igualmente, exclusão. Exclusão precisa ser feita uma análise prévia se posso ou não excluir códigos. Por quê? Porque os códigos podem já terem sido utilizados em outras funcionalidades. Ok? Outro caso que não é recomendado excluir UDCs é quando o código fixo estiver com um Y, diez. Por quê? Porque indica que aquele código, aquele valor
ele é utilizado por processos do JD Edwards e muitas vezes dentro de programas. Então, se eu excluir essa UDC, o programa vai tentar encontrar essa UDC para buscar parâmetros, não vai encontrar, vai dar erro, ok? Sempre lembrando que quando nós excluímos os valores de UDC, são apagadas da tabela de UDC e não das tabelas que o sistema espalhou esses valores, tá? A estrutura de UDC. A UDC ela é composta pelo código da UDC, uma descrição 1, uma descrição complementar, o código de manuseio especial e o código fixo. E nós temos algumas facilidades extras. Quando nós customizamos, complementamos, criamos novos processos que o sistema não tem e nós utilizamos desenvolvimento, as UDCs elas podem ser trabalhadas em conjunto com toda a estrutura. Posso trabalhar com o código, concatenando com a descrição, verificando esse manuseio especial que indica alguma situação especial que o sistema deve trabalhar. Então nós temos uma infinidade de recursos utilizando as UDCs. E os códigos de categoria? Os códigos de categoria nada mais são campos específicos das tabelas cadastrais e transacionais que recuperaram valores de UDC. Então, quando o sistema, quando o JD Edwards tem alguma rotina que pega este valor e grava nessas tabelas, esse campo que fica gravado é chamado de código de categoria, ok? Toda essa teoria agora ela vai ficar mais clara indo para o JD Edwards. Vamos lá! Bom, agora estamos no JDE e vamos acessar as UDCs. Vou mostrar algumas maneiras. Linha de comando, posso escrever UDC. Vai carregar a aplicação. O programa. O programa, posso vir, Ctrl C, no acesso rápido, chamar pelo programa. Ou outra maneira, que é a mais fácil, posso abrir qualquer aplicação online, vamos abrir o cadastro geral, revisão no cadastro geral, e verificamos o campo tipo de pesquisa, que é uma UDC. Quando eu clico, já vai habilitar o assistente visual. Cliquei no assistente visual, ele vai abrir a UDC referente a esse campo, eu vou em tela, revisões, pronto, carreguei a aplicação. A mesma aplicação. Ok? Novamente, tela, revisões. Bom, analisando esta UDC. Então aqui nós temos o código do produto, aqui a UDC, propriamente dita, e aqui na grid são os valores que essa UDC ela contempla. Então o código do produto, o assistente visual, carregou. Então, o código do produto 01 também é um valor de UDC cadastrado no 98 SY, que é o código do sistema. Esta UDC disponibiliza todos os códigos de sistema. Ok? Encerro. Campo de baixo. Código definido pelo usuário, a UDC. Clicando nele,
ele vai demonstrar o quê? Ele vai exibir todas as UDCs que eu tenho cadastrado para o código do produto 01, 00. Ambiente básico, também vou ter aqui. 09, contabilidade geral. Estoque. Vendas. Ativo fixo. E assim por diante. Então, no código do produto, é o sistema que nós cadastramos. Ok? E aqui nós vamos ter os nossos 55, 56, 57, 58, 59, que são reservados para os usuários. Quais são os códigos que eu tenho nesse aqui, no nosso exemplo, 59? Nenhum. Ok? Encerro, encerro. Novamente, revisões, pesquisa. Incluindo um código. Vou incluir um código na UDC 00, ambiente básico, DT, que são tipos de documento para lançamento. Aqui nós temos todos os documentos que são feitos os lançamentos, tanto contábeis, quanto pedidos, ordem de produção. Então, exemplo, SO, pedido de vendas, WO, work order, e assim por diante. JE, está aqui, ok? Então, encerro, vamos voltar para o cadastro geral, vamos escolher o tipo de pesquisa tipo E, que é funcionário. Ah, eu não sei, clico no assistente visual, ele vai abrir a UDC, empregados, ok? Vou carregar o registro 1001, vou acessar o registro, e vou no código aqui, 1. Então, o código 1, eu cadastrei como sendo 04, um funcionário especialista, ok? Nota que se eu tirar e confirmar, ele vai salvar o registro. Então, cancelei, procurar novamente, vou acessar o registro. Não tem. Como tornar esse campo obrigatório? Simples. Vou clicar na UDC. Nota que ele tem um campo em branco. Vou nas revisões de UDC. Valor branco vou tirar, ou seja, esta UDC não pode ser branca. Opa! Não tenho mais o branco. Se eu confirmar, ele vai brilhar. A mensagem: não encontrado nesta UDC 01CA. Eu sou obrigado a colocar um valor. Agora o registro vai ser aprovado. Procurar, marcar novamente. Está aqui. Não quero que ele seja obrigatório. Retorno, revisões,
Vou adicionar uma UDC. Como adicionar? Incluir na barra de ferramentas. Obrigatoriamente ir na última linha. Eu vou cadastrar uma UDC branca. Pronto. O sistema vai aceitar agora esse registro em branco. É importante ir na última linha, porque se eu for na primeira, ele não vai adicionar, ele vai sobrepor. Ok? Então, ok, procurar, está aqui, cancelo, procurar. Agora eu tenho um valor branco, simplesmente posso deixar o campo em branco. Deixar o campo em branco. Cancelo, barra de ferramentas, procurar, marco o registro, selecionar. Pronto. Se eu colocar um código que não é cadastrado, não vai aceitar, não vai passar. Por quê? Porque este código não existe naquela relação de UDCs. Ok? Bom, vamos adicionar agora uma nova UDC e depois excluir para ver o impacto de uma exclusão, ok? Vou encerrar este aplicativo, vou Enterprise One, sistemas financeiros, contabilidade, processamento diário, lançamentos, entrada de lançamentos, ok? Vou incluir um lançamento, tipo do documento é uma UDC, visual, assistente visual. Vou clicar aqui e vou cadastrar um tipo de documento novo. Então, os documentos, tela, revisão, adicionar. Adiciono aqui? Não, última linha. Tem que ser na linha em branco. Vou cadastrar um tipo de documento chamado XX. Então, teste. Ok. É um documento válido agora. Ok? Então, encerro. Tipo de documento XX. Companhia 076 00 1 do 10 de 2020. Teste de UDC. Vamos escolher uma conta. Nosso centro de custo. Dez. Somente para efeito de ilustração, ok? Conta contra conta. Ok. Criou o documento, o registro. Tipo de documento XX. Vou acessar novamente a UDC, tipo de documento, pelo assistente visual, tela, revisões, XX. Marco o registro, barra de ferramentas, excluir. Não existe mais o registro. XX foi deletado da tabela de UDCs. Entretanto, nas tabelas contábeis, o registro está gravado. O que vai acontecer? Se eu acessar o registro, ele já vai brilhar, falando que esse tipo de documento não está cadastrado. E agora, como eu já efetivei esse registro, eu não tenho como alterar. O campo aparece bloqueado.
Por isso que quando nós vamos excluir ou alterar uma UDC, é necessário ter uma análise prévia, ok? Vou deletar esse registro. Porém, se ele estivesse contabilizado, não conseguiria. Excluir o registro. Excluir o registro. E pronto. Vamos verificar agora um outro exemplo de UDCs. Então, menu do JD Edwards, logística, gerenciamento de estoque, processamento diário, revisão de itens, dados básicos do item. Item Master. Procurar na barra de ferramentas, registros carregados, escolha um registro, botão selecionar. Vamos no campo classe contábil, o famoso GL Class. Assistente visual. Então, o GL Class também são valores de UDCs cadastrados na UDC 41.9. Então, quando eu crio esta UDC e atrelo ao item, aí nós vamos começar com parametrizações contábeis em cima deste código de categoria. Então, percebe que cada vez que nós vamos cadastrando uma UDC e vamos parametrizando, nós vamos criando uma amarração. Por isso que sempre que se vai deletar ou alterar uma UDC, é importantíssimo fazer uma análise prévia, ok? E nos cadastros também. Se eu cadastrar UDCs demais, sem necessidade, vão ser criadas parametrizações desnecessárias que podem causar falhas na integridade, processos não tão bem desenhados. Então tem que ter muito cuidado quando se trabalha com UDCs. Vamos acessar outra aplicação. Encerrando, nós vamos Enterprise One, financeiro, contabilidade, configurações do sistema, constantes da contabilidade geral. Constantes. Outro exemplo de utilização de UDCs. Então, ajuste entre companhias, que eu vou fazer uma parametrização. Opa, olha lá, assistente visual. Ou seja, uma UDC que existem valores cadastrados que determinam uma parametrização. Tela, revisões. Código fixo do programa, ou seja, esses valores aqui estão dentro dos programas. Então, se eu deletar algum desses valores, o programa vai sofrer alterações e provavelmente não irá funcionar direito. Ok? Então, repetindo, exclusão, extremo cuidado, análise antes de excluir ou alterar. Código fixo, se estiver com Y, não exclui a UDC. Vou cancelar. Vou cancelar. 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 Vamos em outro exemplo. Agora, menu de rastro. Configuração de contas de organização. Revisão de unidade de negócios. Companhia 07600. Vou escolher um registro de centro de custo. Selecionar. Campo descritivo, livre. Este campo, integração, vai para a tabela de companhias, nível de detalhe, visual assist, assistente visual, clicando nele, é uma UDC. Tipo de unidade de negócio, outra UDC. Subconta inativa,
outra UDC. E assim por diante. Outro UDC. É assim que o sistema trabalha. Ele vai amarrando as UDCs em determinados registros. Ok? E nós temos outras informações que eu tenho nesse código 01. Está atrelada a UDC 0001. A partir do momento que eu escolho este valor e parametrizo, ou seja, incluo essa categorização para esse registro, no registro, isto daqui agora é um category code, ou seja, um código de categoria. Ele copiou o valor da tabela de UDCs e inseriu na tabela de unidade de negócio no campo código de categoria 01. Ok? Acessei. Pronto. Bom, mais um exemplo de UDC. Vou fechar essa aplicação. Vou na linha de comando BV. Vou chamar um programa BET 31802A. Esse é um programa BET que faz o fechamento das ordens de produção. Marcar o registro, menu linha, opções de processamento. No processamento, nós temos algumas informações que podemos parametrizar. Opção 2, assistente visual. Ele também trabalha com o DC. Ou seja, tem que ser, nesse caso, um tipo de documento válido. Se nós colocarmos um tipo que não existe, ele vai brilhar. Ok? Bom, vocês viram o conteúdo de UDCs. Ok? A UDC é amplamente utilizada no JP Edwards e faz parte da especialização. Mais uma vez, parabéns a vocês que estão empenhados no crescimento profissional e na especialização em JD Edwards. Um grande abraço e até a próxima. Alexandre Ortiz, do projeto JD em Foco.